Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, Rodrigo, bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Sala Cheia. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Rodrigo, há bocado em off estavas-me a perguntar como é que tu tinhas entrado aqui no meu radar. E eu perguntava-te o seguinte: tu sabes onde é que estavas? Aquela pergunta inusitada. Sabes onde é que estavas no dia, até tenho aqui apontado, 15 de maio de 2019? Posso ver ou não? Vale a pena, eu dou-te uma pista. Espera aí, não, deixa-me ver, 15 de maio de 2019. Sim, eu creio que foi essa data. Espera aí, 15 de maio de 2019 eu estava certamente a chegar, estava num aeroporto provavelmente, não, o aeroporto foi depois, foi uns dias depois, eu estava em Bali, devia estar em Bali alguns na ilha. Eu creio que estavas em Bali. Sim, porque nós estávamos anos a palestrar num evento de estudantes de engenharia da Universidade de Coimbra, o The Next Steps, acho que era assim que se chamava, e eu estava lá presencialmente, e tu estavas, de facto, num cenário mais interessante que eu, estavas em Bali. E foi, portanto, quando nós nos cruzámos, e eu entrei, salvo erro, no auditório, justamente quando estavas à distância, a dar ali o teu testemunho, e foi assim que entraste no meu radar na altura, e depois fui seguindo aquilo que andavas a fazer, até que me percebi deste teu projeto Educa-te, e que motivou este contacto. Portanto, enfim, circunstâncias da vida, e lá nos fomos cruzando, e cá estamos nós agora. E eu fiquei com uma curiosidade já na altura, e agora queria de alguma forma explorar. O que é que estava um jovem engenheiro mecânico, salvo erro, não é? A fazer em Bali? Porque estavas lá a viver. a fazer exatamente isso, estava a viver. O que é que te levou da Sonai? Porque daquilo que eu percebi do teu percurso, começaste, enfim, uma carreira mais tradicional no mundo das empresas, não é? Na Sonai, até que passado algum tempo estavas numa mudança de vida e estavas por paragens um bocadinho mais distantes. O que é que teve na base daquela, de alguma forma, mudança de vida ou de carreira? Foi uma coisa muito natural, foi uma decisão que nunca tinha sido tomada, mas que já estava tomada antes de ter sido tomada. Há coisas na vida que nós, por mais que nos queiramos afastar delas, a vida empurra-nos nessa direção. E eu já há muito tempo que tinha dentro de mim uma coisa que hoje compreendo que era um feeling, ou uma intuição, ou uma vontade subconsciente de viver uma vida mais aventurosa, e sempre me vi muito, sempre, salvo seja, ali na adolescência começaram a surgir um bocadinho estas questões do como vivemos a vida, porque é que vivemos a vida de uma certa forma, qual é o meu lugar no mundo. E Bali foi uma resposta muito natural para uma fase em que eu estava a entrar, em que estava a sair de um projeto profissional, a fazer a pergunta de o que é que eu vou fazer agora, porque estava muito perdido, entre aspas, no sentido em que não sabia o que ia fazer, e então aquilo que iam inicialmente ser umas férias de um mês acabou por se transformar num repto para a minha namorada na altura, e que ainda hoje é minha grande companheira, e desafiei-a na altura a considerar e se fôssemos só, em vez de ir e voltar, e se fôssemos só. E assim foi. Eu tinha uma regra, eu já viajei um pouco, e já tinha viajado um pouco antes disso, já tinha passado quase 6 meses a fazer backpacking pela Ásia fora, em diferentes anos, e antes de ir para Bali tinha estado um mês na China, que entretanto acabou por ser China e Malásia, mas sempre tive aquela cena desde 2015 pelo menos, de viajar para lá, para a Ásia, e acabei por ganhar essa paixão, e na altura desafiei a alma a pensar nisso, e ela disse, bora. E eu tinha uma regra que era, uma regra parva, mas uma regra de viagem, que era: eu não vou repetir países, há tantos países para conhecer que não vou repetir. Hoje em dia não me identifico nada com essa suposição, ou com essa imposição, aliás, e não a pratico. Mas ela disse, sim, bora, vamos, mas eu estou com o feeling que é para Bali. E por acaso, para mim, Bali foi o único sítio em que eu tinha estado no mundo até aquele momento que eu estaria disposto a violar essa regra. Porque não sei se estiveste em Bali ou não. Não. Não.
A Bali uma coisa qualquer especial, uma energia especial, e atrai muito, e é um sítio muito atrativo para se estar, e para se ir e para se voltar. E então decidimos ir, íamos fazer uma volta ao mundo, íamos fazer Bali, Filipinas, Sri Lanka, e íamos seguir por aí em diante. Íamos começar, inclusive, na altura, pensámos em começar um projeto na área de turismo, os dois, mas nem ela nem eu somos pessoas assim do business for business, a nossa vida, entretanto, também já nos ensinou isso, podemos falar sobre isso. Uhum. Entretanto, investimos num negócio em Bali, e acabámos por ir, mas foi a volta ao mundo mais falhada da história. Bali, passados 3 meses fomos para o Sri Lanka, fomos às Maldivas, voltámos para o Sri Lanka. Ao aterrar eu disse-lhe, pá, gostava de estar a aterrar em Bali, ligámos a um amigo, ele ofereceu-nos casa, voltámos para Bali e ficámos lá quase 2 anos. Olha, diz-me uma coisa, como é que tu tens consciência de como é que foi esse teu processo na altura, seja intelectual ou emocional? O que é que tu pensavas, o que é que tu ponderavas? Era uma coisa angustiante, era uma procura tranquila? O que é que tu ponderavas e que te levou depois a essa conclusão? Como é que foi a formalização de alguma forma disto? Ou era uma coisa muito naturalmente fluida? Não era nada fluida, e se foi tranquilo ou angustiante, foi angustiante. Até aos meus 30 anos, a minha vida, desde os meus 15 até aos meus 30, os 15 anos, que eu passei até ao ano passado, eu fiz 31 anos agora em maio, foram muito repletos de ansiedade, muito preenchidos com muitas dúvidas e crises existenciais difíceis. Em Bali passei por uma depressão muito grande, já tinha lidado com depressão no passado também, e não foi nada fácil para mim passar por estas várias etapas, desde a Sonai, como falaste, tomar a decisão de me despedir da Sonai, começar a trabalhar, lançar um projeto pessoal, ter falhado, ter lidado com, ter metido na cama, entre aspas, com parceiros que me roubaram, ter criado e ter que digerir esse trauma de empreendedor, entre aspas, que a partir daí causou logo um grande atrito dentro de mim no que toca a empreender. Depois ter uma vida profissional muito ativa, ser altamente workaholic, passar do 8 ao 80, de trabalhar que nem um escravo quase, por opção, by the way, a não ter trabalho, voltar para Portugal por causa do Covid, com as minhas poupanças todas investidas num negócio de turismo 1 mês antes do Covid acontecer, ter que lidar com uma separação muito repentina para mim, porque eu estava com uma depressão e não via coisa a acontecer com a minha companheira, ter que lidar com isso, ou seja, a minha vida foi durante os últimos 15 anos, foi uma vida muito preenchida com muitas coisas extraordinárias e muitas histórias de amor e felicidade, mas homologamente também muitos momentos de angústia, existencialismo, ansiedade, depressão, e por isso não foi... Como é que foste navegando para esta nova fase? Da única forma que conheço, que é um passinho de cada vez e com aquilo que tens à mão. Olha, sobretudo focando nessa última parte, não é? Que estava claramente a passar por uma depressão e não tinha consciência, e se calhar indo um bocadinho ao encontro da tua pergunta, num momento mais crítico, nunca foi para mim, nunca tive falta de recursos para poder estar noutro estado de vida. Sempre tive amigos, sempre tive família, sempre tive possibilidades que me permitiram sair daquele estado. A única coisa que eu não tinha era a preparação interna para o poder fazer. E ao contrário daquilo que muitas vezes nós somos levados a crer, por programas de coaching ou regras 3 simples para como vivermos a nossa vida. Sim. Eu sou um profundo crente que o tempo tem que acontecer para que nós possamos passar de estágios. E a nossa vida, por exemplo, se falarmos da educação, isso está muito presente se tu olhares para a forma como o desenvolvimento humano se faz. Dos 0 aos 7 tu tens uma fase de desenvolvimento, dos 7 aos 14 tens outra fase de desenvolvimento, dos 14 em diante tu tens outra fase de desenvolvimento. Por exemplo, na educação Waldorf, isto está muito, muito bem definido, muito bem estudado e muito bem esquematizado. Tens a área do feeling, não é, da emoção, tens a área do saber, da intelectualização, do pensamento abstrato, e depois tens a área da vontade, da decisão, não é, para os 14.
Agora, se tu fazes a pergunta, espera aí, mas não é possível ensinar a uma criança de 6 anos ou de 5 anos a pensar ou a tomar decisões como poderias ensinar uma criança de 14? Tu podes fazer o que tu quiseres. Agora, se isso é natural e se a criança vai naquele momento receber isso da melhor forma, dada a sua fase de desenvolvimento, não vai. Isso está mais do que estudado. E por isso, a única forma com que eu lido com qualquer desafio na minha vida é de acordo com este princípio, que é, tenho uma série de ferramentas e recursos à minha disposição, sejam eles físicos, materiais, humanos, tecnológicos, o que quer que seja, mas aquilo que eu mais tenho de prestar atenção para conseguir navegar na vida, se quisermos, passa a expressão, é munir-me e estar consciente das ferramentas que eu tenho dentro de mim. A minha capacidade de autorregulação, a minha capacidade de autocrítica, a minha capacidade de autoobservação, a minha capacidade para agir de acordo com ponderação ou, por outros momentos, de acordo com intuição, a minha capacidade para observar o mundo pelo que ele é, sem nenhum tipo de enviesamento por conhecimento ou experiência passada. E por isso eu hoje vivo muita vida e tomo muito mais as minhas decisões em função daquilo que a vida me entrega do que propriamente daquilo que eu quero fazer dela. Rodrigo, e diz-me uma coisa, até pegando nessa tua experiência pessoal, obviamente haverá, e há certamente, condições genéticas até individuais que predispõem mais ou menos para determinadas circunstâncias, até a depressão, etc. e tal. Mas tu achas que se pode ensinar a chegar a este tipo de autorregulação, etc., de que falas? Isso podemos ajudar as pessoas desde tenra idade a prepararem-se melhor para isto? E achas que estamos, enquanto sociedade, a fazer um bom trabalho nesse sentido? Ou se calhar até, simplificando um bocado as coisas, com esta ideia até que parece que somos todos muito felizes sempre em permanência nas redes sociais e estamos sempre em praias paradisíacas, torna mais difícil a gestão da vida real, que não é sempre, como dizias há pouco, não são sempre coisas fantásticas, apesar de poder haver coisas fantásticas. Como é que tu vês, portanto, esse papel da sociedade e da educação para nos preparar para sermos pessoas e adultos um dia mais bem preparados para estas dificuldades? Primeira pergunta, se é possível ensinarmos autorregulação? Claro que sim, desde tenra idade, deveríamos fazê-lo, as escolas não o fazem, respondendo à tua pergunta. A sociedade não o faz e temos uma sociedade hoje em dia altamente despida de uma capacidade para se autorregular, se autoconhecer, se auto-observar, se autogerir. Somos todos dependentes de validação social. As redes sociais, como tu falaste, o beabá da matemática, não ajudam nesse processo e claramente nós ganharíamos todos muito mais se tivéssemos maiores ferramentas para lidarmos connosco mesmos do que aquelas que temos à disposição para lidarmos com o mundo no telemóvel ou no computador. E se nós tivéssemos acesso apenas a uma pequeníssima parte infinitesimal de tudo aquilo que nós temos para lidar com a informação que existe no mundo ou com a vida dos outros, homologamente face a nós próprios, certamente todos teríamos uma vida muito mais, eu acho que feliz, equilibrada, serena. Como é que se pode estruturar isso? Não faço ideia. Acho que a educação é uma resposta óbvia e por isso é que eu comecei a Educa-te, por isso é que decidi aventurar-me numa vida de alto risco, entre aspas, que significa empreender, não é? Numa área em que a única... Não é mais óbvio, não é? Não, é a única... Não, na verdade, é a mais óbvia, okay, numa perspectiva de crescimento, desenvolvimento evolutivo, não numa perspectiva de negócio. Se eu quisesse estar numa perspectiva de negócio pura e dura, eu ia se calhar como tu. Aliás, hoje mesmo vim no almoço em que a pessoa com quem estava a conversar me dizia, mas porquê é que tu não te focas nas empresas? As empresas estão dispostas a pagar por aquilo que tu queres fazer. E o motivo pelo qual eu estruturei o negócio da Educa-te em torno de instituições de ensino é porque o ensino ainda se faz, felizmente, nas escolas, maioritariamente. A discussão do lifelong learning e qual é que é o papel das universidades e das empresas na educação dita superior, que naturalmente não é superior a nada, a não ser face a necessidade. Cronologicamente. Exatamente. Aqui é um nome que em si próprio devia ser revisitado.
não é nas empresas que mora o chapéu exclusivo de educar, é nas escolas. Se as empresas têm um papel socialmente, inclusive, de responsabilidade para educar, têm. Se elas têm uma necessidade de educar, têm também, poderemos falar sobre isso. Mas porquê da educação é este. É porque a educação é a base para qualquer futuro e não me serve de nada estar a adicionar, sabes, produtos de embelezamento de uma maçã, fazendo um spray, usando aqui uma metáfora, não é de aumento, não é o brilho da maçã. Uma casca de uma linda maçã, sabes, ou da suculência dessa maçã e estar a trabalhar no... Porque aquele que vier a seguir vai vir igual ao primeiro. E eu vou ter que estar sempre a fazer a mesma coisa. Não é sustentável. E então, se nós realmente conseguirmos influenciar a forma como a raiz se relaciona com o solo, se nós conseguimos influenciar o ecossistema de crescimento para a árvore, naturalmente o fruto vai sair muito então, melhor. explica-nos lá o que é isso da Educat, em concreto. Olha, a Educat é uma manifestação pessoal de uma vontade de contribuir para uma mudança no sistema de educação. Na minha opinião, o sistema de educação está ultrapassado na forma como existe, não é? Utilizamos modelos bicentenários. Estás a falar de Portugal ou de forma geral? Não, estou a falar especificamente de Portugal, sob pena de ser confrontado com realidades que são exceção, mas diria de forma menos formal, e se quiséssemos aqui um bocadinho mais, para não ser quoted, para não ser citado, diria que no mundo inteiro sofremos disto enquanto sociedade global, mas falando especificamente de Portugal, acho que basta para iniciar esta discussão. Até porque, tu vais olhar para um sistema... Eu não sou especialista, não conheço em profundidade, por isso não me vou estar a aventurar demasiado, nem tampouco sou especialista em educação em Portugal, mas tu vês sistemas como o inglês, vês sistemas como o francês, vês sistemas como os nórdicos, vês sistemas como o americano, eles têm características fundamentalmente diferentes daquelas que nós temos na forma como estruturam os seus sistemas de ensino, e por isso esta motivação veio da minha experiência em sentir que o sistema de educação no qual eu andei e que eu frequentei, que, by the way, foi 9 anos de colégio privado internacional, com um secundário numa escola pública, com um ensino universitário público também, na Universidade de Coimbra, e durante os meus 24 anos ou 23 anos, ou 20 anos, desculpa, de formação, nunca percebi porque é que ali andei. Tu fazes, portanto, tens um olhar crítico, portanto, da educação, nesse sentido, da tua própria experiência. Todos nós somos fruto das experiências que vivemos, e nós, não é, se calhar, alguém cujo pai era motociclista desenvolveu um gosto, não é, desmedido por motas, alguém que sofreu, se calhar, por abuso doméstico, teve vontade de se juntar à APAV. No meu caso, eu sou muito, ou sobretudo, fui muito movido por questões existenciais, como te disse, durante uma boa parte da minha vida. Lá está, claramente entrando naquela fase em que o Waldorf descreve como a fase do will, não é? da vontade, e do qual é o meu lugar no mundo. E nessa fase nunca me encontrei no mundo em que estava inserido. E por isso, sim, sempre surgiu uma motivação para estar envolvido em questões de impacto, nomeadamente a partir da educação, mas não me formei para isso, como sabes. Estudei Engenharia Mecânica. Tu foste parar a Engenharia Mecânica, não resisto a perguntar-te isto, fruto de um processo bem ponderado, ou tu sentiste que foste guiado pelo próprio sistema, eventualmente também pela família, ou foste andando sem te conheceres muito bem e foste lá parar? Não, fui lá parar por contexto, por contexto social, por contexto familiar e por opção. Há um momento que marca essa decisão. A mim, marcou-me, e a toda a gente que está a ouvir este podcast, que pelo menos tenha nascido em 1990 para a frente. Que foi o momento, ou anterior a isso, mas pelo menos este, que foi o momento em que foi para a escola e decidiu que ia, para o secundário, e decidiu que ia para uma área que era ciências, ou era economia. Exatamente. Eu, como disse, eu estudei 9 anos num colégio internacional, num colégio inglês, e decidi ir para a escola pública, porque o colégio não estava a dar as respostas que eu queria para a minha vida.
Também já tinha um irmão mais velho que o tinha feito, o meu irmão tem 2 anos e meio a mais do que eu, e então acabei por seguir um bocadinho as pisadas dele. E lembro-me perfeitamente do dia em que cheguei para fazer a inscrição, disseram tens que ir para a escola, tens que te ir inscrever, e eu cheguei à escola e fizeram uma pergunta que foi vem para se matricular, vem fazer a matrícula. E eu fiquei incrédulo a olhar para a senhora. O meu contexto era 9 anos num colégio inglês. Havia muitas palavras em português que eu ainda não conhecia. E eu pensei para mim, matrícula? Não tenho carro, não tenho carta. Não venho aqui fazer matrícula nenhuma. E depois é que percebi que matricular era inscrever-me. Isto para dizer o quê? O momento crítico da decisão que ia influenciar todo o meu futuro foi baseado num conceito que eu nem tão pouco conhecia. Uhum. Entretanto, ela dá-me uma folha. Eu recordo-me perfeitamente de ver 3 quadrados de um lado e 2 quadrados do outro. Não me recordo todos os nomes, mas um deles era Ciências e Tecnologia. E ela disse-me, tens que escolher uma área. E eu não conhecia nenhum dos outros, nunca tinha sido informado que ia ter que fazer uma matrícula, nem tão pouco em que é que isso consistia, e naquele momento lembrava-me que o meu irmão tinha ido para as ciências. O meu pai é médico, a minha mãe tem uma loja, estudou Direito, não exerceu e, entretanto, é empresária, é dona de um pequeno negócio. O meu irmão tinha ido para aquilo. Eu pensei, a minha vida toda aponta-me aqui, eu vou para Ciências e Tecnologia, parece-me bem. Não estava minimamente consciente do impacto que essa decisão ia ter na minha vida. Minimamente. Não fazia ideia que, seguindo aquele rumo, eu ia ter acesso a um conjunto de exames, que esse conjunto de exames, por sua vez, me ia dar acesso a um conjunto de cursos numa universidade, que, por sua vez, me ia dar acesso a um conjunto de oportunidades profissionais. Por isso, se andares 8 anos para trás no relógio, a partir do momento em que eu me formei, a minha decisão, tal como a de toda a gente que esteve nesta posição, que, by the way, foi toda a gente que participou num curso superior e que fez um curso superior, foi condicionada, de base, por um momento de ignorância. Esse momento de ignorância não é responsabilidade de ninguém, mas é naturalmente consequência de muitos fatores, que foi o que eu comecei por dizer, sociais, familiares, contextuais, tudo. Deixa-me dizer-te que temos uma história, eu com mais 10 anos do que tu, mas percebo agora bastante similar nisso, porque eu, enfim, também fui para um curso que a certa altura tive lá 2 anos, não, concluí o curso, mas trabalhei 2 anos e depois mudei completamente de vida. Mas isto para dizer o quê? Que eu faço a minha análise histórica e vou bater exatamente também na escolha do 9º para o 10º ano, presumo que seja isso que estás a falar, para uma de 4 áreas, e eu, enfim, tenho noção que tinha alguma dúvida entre as ciências e a economia e tal, fui mais ou menos por também coisas similares para as ciências, sem ter noção na altura que aquilo é uma decisão tão simples, aparentemente tão quase que inócua, mas tão marcante, ou potencialmente tão marcante, para o resto da vida. Isso é uma das coisas que tu queres de alguma forma influenciar. Ainda não falamos bem o que é o Educa-te, mas é uma das coisas que tu achas, ou esse tipo de coisas que tu queres de alguma forma transformar na educação? É assim, eu acho que dizer que tenho a ambição de transformar é um bocadinho prepotente da minha parte. Não o digo, não o digo dessa forma. Se de alguma maneira nós pudermos, enquanto instituição, enquanto entidade, enquanto conjunto de pessoas, pudermos contribuir para uma influência positiva no sentido da transformação, ficamos muito felizes. Se quiseres, mais do que a ambição de atingir um qualquer número ou um qualquer valor de faturação ou qualquer quantidade de pessoas impactadas, aquilo que até hoje mais conforto me dá quando descrevo a ambição da Educa-te é sermos a entidade que, quando se tem uma conversa em algum contexto acerca de educação, alguém na sala diga: se já ouvimos a Educa-te, não ouvimos, então bora chamar os gajos. Essa seria a minha maior ambição neste momento. Naturalmente, as ambições mudam, os focos transformam-se, e eu não sei se isto será assim para sempre. Mas nesta fase é assim que eu vejo muito o nosso caminho. Respondendo à pergunta em concreto, então, do que é a Educa-te?
A Educat é, neste momento, uma agência de serviços na área de educação. Nós temos 4 grandes áreas de foco. Uma delas é a área de educação digital. Desenvolvemos projetos de educação digital, de raiz ou em parte, desde desenvolvimento e cocriação de conteúdos de educação para um contexto digital, à produção dos conteúdos, vídeo, audiovisual, animações, grafismos, etc. À implementação de tudo isto, como vocês têm, por exemplo, na Giganton, nós somos agnósticos, simplesmente se nos disserem, olha, queremos trabalhar com a Giganton para desenvolver aqui uma academia. Pois nós trabalhamos, aprendemos, trabalhamos. É irrelevante, entre aspas, qual é o recurso. O recurso tem que ser uma resposta para o objetivo, não um fim em si, para nós. Há parte de gestão de comunidades, há parte de vendas, comunicação, marketing, etc. Temos uma outra... O vosso cliente, desculpa, são instituições de ensino? É isso? O nosso cliente podem ser de 3 tipos. Entidades públicas que tenham necessidades de criar projetos ou contextos de educação específicos, sejam eles cursos, formações, o que quer que seja. Uhum. Podem ser, estamos neste momento a trabalhar com o governo neste sentido, estamos a desenvolver cursos para o governo. Podem ser empresas que têm necessidade de, como dizia, construir projetos de educação, sejam eles academias de formação, sejam eles bibliotecas de conteúdos para formação interna, whatever. Não é o nosso principal foco, mas estamos naturalmente disponíveis para o fazer, porque sabemos que é uma consequência natural do nosso trabalho. Não é o foco simplesmente por uma questão de dimensão de equipa e por uma questão de que, a ter que escolher, nós escolhemos nesta fase, a Educat surgiu em janeiro, by the way, em setembro, mas oficialmente em janeiro, saiu cá para fora, e a educação faz-se nas escolas. E por isso, em primeiro lugar, não apenas, mas em primeiro lugar. E por isso trabalharemos certamente com empresas, mas estamos focados neste momento nas escolas e maioritariamente no ensino superior até. E por fim, lá está, o terceiro cliente são as escolas, que podem ter aqui necessidades, que vão ao digital ou não. E lá está, o digital é apenas uma das áreas que nós trabalhamos também a educação em sala. E aqui pode estar a falar desde reestruturação de modelos pedagógicos, não é uma escola que está a ter insucesso escolar e que pode ter necessidade de envolver uma entidade externa para ajudar a fazer aqui uma implementação de um projeto de melhoria para a obtenção de resultados diferentes. Pode ser combate ao insucesso escolar, pode ser simplesmente por motivação de querer transformar um bocadinho as coisas. No limite, não o fazemos, não vejo que vamos fazê-lo num espaço curto tempo, mas adorava que surgisse essa oportunidade de fazermos arquitetura de salas, porque é um grande tema na educação, a forma como se constrói um espaço físico para educar. Não temos conhecimento, by the way, se alguém tiver a ouvir isto tem essa necessidade, pode falar connosco, nós não temos conhecimento, mas iríamos certamente procurar falar com quem o tivesse para ajudar, porque é um grande tema, mas pode ser também desenho de materiais pedagógicos, construção de materiais pedagógicos, sejam isto livros, sejam isto grafismos, o que quer que seja para um contexto de utilização em sala. Depois temos 2 outras áreas, uma área de laboratório de experiências educativas em que fazemos projetos de educação in-house. Aqui estamos a falar, por exemplo, de um programa de televisão que estamos a desenvolver para um projeto de capacitação para empreendedorismo de mulheres que vêm de contextos de vulnerabilidade social. Estamos a falar de uma plataforma de validação social de escolas que mete aqui pelo meio a monetização com criptomoedas e conceitos do Web3. Estamos a falar de tudo aquilo que possa ser propriedade interna, entre aspas, e que pode, de alguma maneira, sofrer um spin-off e ser um projeto que tem impacto que vale a pena por isso, ou então simplesmente ser uma experiência que não resultou e matar e aprender com isso. E por fim, temos uma quarta área, que é a nossa área de Grow, em que nos colocamos ao serviço de entidades que estão a querer crescer no mundo da educação. Imagina a Giganton, que está a querer fazer uma ação qualquer comercial e precisa de ajuda, não tem recursos. A Educat pode colocar os seus recursos ao serviço da Giganton e sermos um aliado estratégico para promover o crescimento do seu trabalho, dos seus serviços, dos seus produtos, whatever it is. Porquê? Porque uma das premissas para a existência da necessidade de uma entidade como a Educat é que o paradigma da educação, à semelhança do paradigma social, porque, by the way, uma escola é sempre um reflexo da sociedade e uma sociedade é sempre um reflexo da escola. Eu não entendo como é que nós temos casos tão críticos de um colégio privado que está ao virar da esquina há 30 anos a fazer coisas extraordinárias com imensos recursos e 100 metros abaixo da mesma rua tens uma escola pública que está a sofrer por entender como é que pode ultrapassar os desafios mais básicos ao nível pedagógico nas suas instalações. Porquê é que estas 2 entidades não comunicam?
Existe uma falsa sensação de competitividade que nos é incutida por uma noção capitalista que nós vivemos na sociedade. By the way, não sou nada contra o capitalismo, adoro gastar dinheiro, adoro ter dinheiro, não quero viver uma vida precária, quero ser um gajo que vive uma boa vida e tenho uma vida boa. Não foi sempre assim, by the way, se quiserem ver o meu último post no Instagram vão perceber o que é que isto quer dizer. Mas há uma falsa noção de que nós temos que nos proteger uns dos outros. Estás a ver? Eu poderia perfeitamente ter ouvido o teu convite e ver, estes gajos trabalham na área da formação, estes gajos são nossos concorrentes. Eu não vou competição versus cooperação, não é? Exatamente, e o que nós queremos ser é aliados estratégicos de todos aqueles que possam eventualmente precisar de ajuda a fazer a nossa missão também. Porque, by the way, se nós achamos que vamos ser os únicos tipos em Portugal ou pelo mundo a tentar contribuir para que haja inovação e disrupção no sistema educativo ou na educação como um todo, estaríamos completamente malucos da cabeça. E de uma arrogância. É curioso porque eu tenho justamente vindo a refletir sobre esta dicotomia que às vezes, enfim, parece justamente como uma dicotomia entre a competição e a cooperação. E há muitas vezes uma certa glorificação até do empresário hipercompetitivo, quase que não olha a meios, etc. E eu estou muito mais numa perspectiva de que, um tipo sozinho não faz absolutamente nada, ou pode fazer muito pouco. Faz. O problema é esse. Olha, tens dois exemplos, perdoa-me interromper. O exemplo da Rússia, em que tens um gajo que é um atrasado mental, desculpa-me a franqueza, a provocar uma guerra mundial para todos os efeitos, com um conjunto muito pequeno de pessoas à volta dele, e quando eu digo muito pequeno... Mas com alavancas muito grandes de poder, não é? Exatamente, ou seja, é possível que haja poucas pessoas, de facto, a ter um impacto significativo, e é possível ser esse tipo de pessoa e fazer coisas muito, muito, muito grandes, mesmo que isso seja para mal. O outro exemplo que eu gostava de referir, acabei de ler a notícia, ou o título, não, por acaso li a notícia, antes de entrar aqui em direto contigo, que foi, eu não sei se isto é verdade, eu não validei, vi a notícia, não sei se foi no Observador ou qualquer coisa, acerca do funeral do rendeiro, que aparentemente estavam muito poucas pessoas. Certo, vi também. E o artigo era exatamente acerca de, são pessoas que viveram rodeadas de amigos, o interesse, mas depois na hora de realmente ver quem é que era próximo, tens uma mão cheia que inclusivamente acaba por ser um bocadinho triste em termos humanos. Acho que esse segundo exemplo claramente é um bom exemplo daquilo que é o preço que cada um pode eventualmente querer estar disposto a pagar por atingir determinado tipo de coisas, não é? E às vezes na busca de um determinado conjunto de situações, até mais mundanas, o preço a pagar pode ser muito alto. Eu acho que o João Rendeiro é um exemplo bom, apesar de trágico, do preço que às vezes se tem que pagar, e é um preço muito, muito alto. Mas o meu ponto é que, sendo certo que é possível fazer coisas, e até em alguns casos, admito, fazer coisas relativamente impactantes com pouca ajuda, enfim, o mundo sem uma lógica de cooperação não vai lá. E a nossa capacidade de fazer acontecer sem ser com outros ou através de outros é muito limitada. Portanto, prezem ver essa tua perspectiva também de cooperação. Agora, eu volto à carga. Meteste a fazer aqui, a lançar o Educa-te, com esta ainda por cima uma missão, está visto, que é de facto ambiciosa. Num país como Portugal, onde justamente o setor da educação eu diria, uma das vacas sagradas, isso é corajoso. E eu perguntava-te o seguinte: se tu tivesses a possibilidade, se calhar até já tiveste ou has de ter, de falar com um ministro ou o ministro da Educação, o que é que tu lhe dirias? Não diria muita coisa, sabes? Até porque não me colocaria nessa posição neste momento. Já surgiu a oportunidade de empurrar essa conversa, especificamente com o João Costa, com o ministro João Costa, ministro da Educação, que, by the way, só tenho ouvido coisas boas acerca dele. É curioso estar a dizer isso e hoje ter lido uma coisa má, mas para todos os efeitos era alguém da oposição e que naturalmente tem motivos para o fazer, mas aparentemente é uma pessoa que tem um potencial muito, muito grande em termos daquilo que pode eventualmente vir a fazer. No máximo teria uma conversa humana com ele, não teria uma conversa técnica. Sabes que nós ainda estamos a descobrir o nosso espaço e assumo isso. Muitas vezes em reuniões comerciais aparece o argumento que vocês é que são os especialistas. E eu, para bem ou para mal, digo sempre, nós não somos especialistas. Nós
naturalmente dedicamos a nossa vida profissional a aprender e a trabalhar estas matérias, se calhar mais do que a maioria das pessoas num contexto coloquial, mas eu sinto que nós não somos especialistas, sobretudo porque muito do nosso trabalho neste momento é a educação digital, e eu acho que a educação digital, quem se diz ser especialista, bom, a exagerar. Eu acho que sim, porque estamos a dizer, o salto quântico que se deu pós-Covid é incomparavelmente maior a todo aquele que se fez nos 20 anos antes do Covid, e por isso temos uma curva de aprendizagem ainda que é demasiado curta em tempo para nos intitularmos de especialistas. Tudo aquilo que tu estás a fazer com a Gigatónia na área da formação digital, tenho a certeza que daqui a 18 meses vai estar completamente obsoleto. E o facto disso ser faz-me a mim, de facto, pensar que nós temos que ter muita humildade na forma como nos apresentamos ao mercado. Se eu tivesse a oportunidade de falar com o ministro João Costa acerca do futuro da educação, eu perguntar-lhe coisas básicas acerca de como é que nós podemos melhorar a formação de professores, como é que nós podemos melhorar a motivação dos professores para uma função que está completamente descredibilizada, de que maneira é que nós podemos ser um veículo para facilitar o acesso a uma maior sexiness daquilo que é o sistema de educação, de que maneira é que nós podemos contribuir com recursos, com capacidade de gestão, de organização, de mobilização de comunidades, para que mais pessoas se possam interessar, motivar e contribuir para resolver o problema da educação. Como te disse, eu não vejo a Educa-te como um veículo de transformação, eu vejo a Educa-te como um veículo de potenciar a transformação. Se isso significa que nós por meio vamos transformar diretamente, claro que sim, mas eu só vejo isto a ser possível quando tu falas em sistema de forma, como tu disseste bem, conjunta, unindo esforços, criando sistemas de apoio mútuo para que as várias partes possam fazer a sua. Mas é muitas vezes tido ou dito que, enfim, isto será verdade para muitos setores, mas que na educação em Portugal, sobretudo na educação pública, será muito evidente que há enormes resistências à mudança. E, portanto, eu dentro desta perspectiva de te pôr a falar com pessoas que têm poder no setor, perguntava-te, e se tivesse a mesma possibilidade de conversar com o Mário Nogueira, enfim, presidente da FENPROF, maior sindicato do setor, o que é que tu lhe dirias, ou o que é que tu gostarias que um sindicato, vamos pôr assim, talvez seja mais lógico, qual seria a postura que tu acharias que seria ideal que os professores tivessem, desde logo, um sindicato? Eu confesso que eu não diria muita coisa. Eu acho que mais do que estar a prescrever, nós, nesta fase em que nós estamos, nós temos é que fazer as perguntas certas. De que é que me serve eu estar a falar com o Mário Nogueira ou com o João Costa e estar-lhes a dizer o que é que eles têm que fazer? Não, são tipos que andam lá há 20 ou 30 anos. Quem sou eu para estar a dizer-lhes o que quer que seja? A única coisa que um candidato a fazer, e a Educa-te se candidata a fazer nesta fase, que, by the way, temos zero validação social, zero validação de mercado, e sabemos disso, não somos ingênuos ao ponto de achar que, porque nos chamamos Educa-te, temos um logo ao giro e metemos o nome startup ao pé da nossa identidade, isso faz com que nós tenhamos algum lugar no mundo, não faz. Isso tem que ser conquistado, e eu acho que a melhor forma que tu tens de conquistar um lugar em que de facto podes promover uma agenda é fazer as perguntas certas que fazem com que quem está verdadeiramente nessa posição te considere a ti como um tipo suficientemente inteligente para, na hora de terminar as respostas, dizerem: olha, vamos chamar estes gajos para a discussão. Porque se tu entras num registro de prescrição, não vais a lado nenhum, porque estas pessoas estão lá a fazer o seu trabalho há muito tempo. E o legacy que existe, a quantidade de anos de histórico que existe comportamental, é superior a qualquer argumento que tu possas ter. E por isso, se tiveres a oportunidade de falar com uma destas pessoas, e se elas tiverem a abertura para ouvir aquilo que tu tens para dizer, porque, by the way, os dois não são sinónimos, é bom que aproveites o teu tempo para dizer coisas que as façam pensar. E eu acho que a melhor forma que tu tens de pôr pessoas a pensar não é dizer-lhes o que fazer, mas sim perguntar o que é que elas acham acerca do assunto. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Há bocado falavas de modelos modelos pedagógicos, e obviamente que há uma infinidade de modelos e, enfim, há quem se dedique a estudar estas coisas, mas o que é que tu dirias, enfim, da tua observação, também da tua experiência, inclusive como formador e como criador até de conteúdos programáticos e de cursos,
Quais são os elementos fundamentais para que um modelo pedagógico seja eficaz e que possa, nomeadamente no contexto da educação de jovens, ser bem sucedido, que no fundo as pessoas, os miúdos, queiram estar a aprender e saiam a aprender alguma coisa? Olha, eu vou-me ancorar aqui naquilo que existe, não na minha opinião, porque a minha opinião pouco ou nada vale. Eu não sou professor, eu não sou pedagogo, eu não sou formador, já o fiz, já dei formação, mas não sou formador certificado, não vou falar desse sítio. Agora, quando tu vais analisar o que já existe por aí, tu percebes que, de facto, há algo que é comum às pedagogias alternativas que não existe no sistema de educação convencional, que é o foco na relação, que é o foco no aluno, que é o foco no seu processo. Quando tu vais analisar o Waldorf, quando tu vais analisar o Montessori, quando tu vais analisar a educação democrática, quando tu vais analisar a educação aberta, quando tu vais analisar casos como a Escola da Ponte, quando tu vais analisar casos como a Status, que é a Escola Profissional da Lausanne, para quem não conhece, quando tu vais analisar... Bom episódio já agora no teu podcast. Foi bonito, não foi? Porque, pá, é de facto um daqueles exemplos que nos faz muito pensar que é possível. Pá, mas para quem não ouviu, convido a ouvir, não vou estar aqui a falar daquilo que já foi dito, mas no fundo é um caso de estudo de uma escola que estava não em declínio, mas em extinção, e passou a ser uma escola esgotada, que não tem vagas, com 180 alunos, e que promove uma aprendizagem personalizada ao aluno. Todas elas, ou quase todas elas, têm muito por base um conceito simples, que é aquilo que o aluno quer aprender, em que é privilegiado muito aquilo que o aluno quer e a sua opinião, e que, by the way, é tudo aquilo que os sindicatos e os sistemas convencionais de ensino têm medo de ouvir. Ora bem, quando tu tens uma sala de aula em que o professor se coloca de forma magnânime oposto aos alunos, não do seu lado, oposto aos alunos, a informá-los do que eles têm que saber, independentemente de quem eles são, à partida, se nós fizéssemos o mesmo exercício para uma conversa tua com os teus amigos, eu diria com algum nível de confiança que tu rapidamente ias deixar de ter amigos com quem tomar café, porque eles iam ficar fartos de te ouvir. Se isto é válido num contexto, by the way, se for numa empresa é exatamente o mesmo, em qualquer contexto social, mesmo que se repete, então porquê é que na escola nós insistimos neste modelo? Ou seja, os modelos pedagógicos alternativos, aquilo que fizeram foi repensar a forma como ensinamos, porque naturalmente não faz muito sentido nós continuarmos a praguejar da mesma maneira que os padres faziam sermões há 200, 300, 400, 500, 600 anos atrás. Portanto, tu achas que isto tem muito que ver com, enfim, o modelo que, como dizias há pouco no início desta nossa conversa, que terá, enfim, 200 anos, coisa que o valha, talvez ali da Revolução Industrial, etc., da criação de um modelo de ensino que foi mais ou menos cristalizou naqueles alicerces iniciais e que ainda não se conseguiu reinventar o suficiente. Não. Primeiro, eu não acho. Isso está estudado, isso está dito e está descrito. Eu só estou a repetir. Waldorf, 1915, por aí. Montessori, 1915, por aí. Estes modelos, a educação, o movimento de escola moderna, estamos a falar de décadas, não sei se foi anos 60 ou anos 70. Todos estes modelos de ensino alternativos são ditos alternativos, mas têm 100 anos. Certo. São coisas modernas. Por isso, aquilo que nós estamos a falar de que existe em falta na inovação educativa, não é porque ainda não se inventou nada ou as coisas que existem são muito antigas. Há coisas muito antigas que são muito boas. Há coisas muito antigas que funcionam muito bem. Aquilo que nós temos é ainda anterior a isso. Ou seja, o que nós temos, como disseste bem, vem da Revolução Industrial, em que há a necessidade de nós automatizarmos, e by the way, isto é, podes substituir aqui a palavra escola por sociedade. A escola ou a sociedade organizou-se desta forma. Nós movemos... Era necessário na altura, não é? Movemos pela eficiência. Claro. Utilizamos as máquinas como exemplo e vamos tentar ser iguais às máquinas. O Harari diz que a humanidade vai desaparecer como a conhecemos e que vai surgir uma nova espécie em que vai estar altamente adaptada àquilo que será um contexto mais
de maior eficiência, de maior digitalização na nossa própria espécie. E eu tendo a concordar. Eu não sou um profundo crente no homem. Não, honestamente, eu acho que o nosso desígnio é arrebentar-nos a todos. Acredito muito que a humanidade vai prosperar. Se ela vai corresponder à nossa visão idealista daquilo que seria bom para ela, acho que não. Porque, infelizmente, a agulha tende sempre na direção da decisão de quem tem mais poder. O meu tempo, neste momento, eu passo muito do meu tempo a debater estes temas e estas questões, em equipa, internamente e com parceiros, sobre uma palavra, que para mim é a palavra-chave, que é comunidade. Eu acho que essa é a única possibilidade que nós temos da salvação, entre aspas, neste sentido. Se tu tiveres um tipo maluco a tomar uma decisão que pode pôr em causa o mundo vai ser posto em causa. Mas se do outro lado tu tiveres uma comunidade de pessoas, como nós estamos a ver, por exemplo, na Ucrânia, a desafiar essa pessoa, isso também é possível. E por isso é que eu acho que a única solução que nós temos para realmente reverter aquilo que está mal, tornando aquilo que está mal em aquilo que está bom, primeiro é deixar as críticas duras de lado, fazer muito mais perguntas do que dar respostas, envolvermos uns aos outros e, sobretudo, acreditarmos que o único caminho é partilhar em comunidade. Não Como é que tu falaste há bocado de equipa e agora também falas de comunidade, portanto, a lógica do conjunto. Tu, para fazeres acontecer este teu projeto, tens que ir construindo equipa. Como é que é construir uma equipa de uma startup, de uma empresa, enfim, criada há 6 meses, ou coisa que o valha? Estamos a gravar isto no início de junho. E como é que tu convences as pessoas de alguma forma a colaborarem contigo? Não convenço. Não convenço. Eu acho que quem tem que convencer para que outros trabalhem com elas, à partida, ou está a contratar a pessoa errada, ou está a fazer a coisa errada. Acho que há um lugar no mundo para toda a gente. Talhante, carteiro, pescador, empresário, colaborador de uma empresa, funcionário público, primeiro-ministro. Acho que há tanto sítio onde nós nos podemos encaixar que basta nós escolhermos um para... Então tu fazes o quê? Tu partilhas a tua visão e procuras, no fundo, pessoas que partilhem dessa mesma visão, a forma de ver o mundo? É a única forma que eu conheço e que até agora tem acontecido. É sempre fruto de pessoas que eu conheço ou pessoas que eu vou conhecendo. Uma das pessoas com quem trabalho foi uma pessoa com quem eu trabalhei no passado, tivemos uma ótima relação, trabalhamos em conjunto, a partir daí ele acabou por trazer outras pessoas com quem já trabalhou, umas delas foram aprovadas, outras delas foram deixadas a teste e vão ser mais contratadas outra vez. Já houve um momento em que conheci uma pessoa que estava, naquele preciso momento de vida, altamente alinhada com um projeto que estava a acontecer na Educat. Foi dada a oportunidade, tivemos a trabalhar juntos 4 meses, ao fim de 4 meses não funcionou, tivemos que chegar a um acordo, não fazia sentido continuar, e assim foi cada um para o seu lado. Em breve vão surgir vagas para contratar formalmente para a Educat, mas o meu papel nunca pode ser convencer ninguém. Qualquer empresa que queira contratar e que queira recrutar pessoas talentosas para trabalharem com elas, a única coisa que se pode candidatar a fazer para que o possa fazer bem é partilhar o seu caminho, abrir as portas. Isso é um dos teus papéis principais na empresa? Eu acho que é o meu maior papel. Eu vejo-me muito na Educat como um agregador motivador. O meu papel é esse, é reunir, partilhar ideia, partilhar visão, apontar caminho e dar espaço para que as pessoas possam fazer o seu trabalho. E nós não temos horários, não temos escritório, não temos férias, não temos regras, honestamente, que limitem muito a vida de cada uma das pessoas, que tendencialmente com o tempo isto precisará de mudar. Por exemplo, a questão do remote, eu senti que é um grande desafio a construir cultura, é um desafio que eu tenho. À partida, em breve iremos concluir que estar 1 ou 2 dias fisicamente por semana numa fase inicial da empresa é importante e provavelmente irá acontecer. Ou seja, eu não acho que as regras sejam más, acho que as regras são boas, mas sobretudo uma forma de estabelecer limites para que as coisas possam acontecer bem feitas. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho de regra é toda a gente pode fazer o que quiser, quando quiser, mas em conjunto definimos
prazos e objetivos. Não sou eu que defino. Imagina, se eu estou a trabalhar contigo, Hugo, eu vou-te perguntar, faça o objetivo que a empresa tem, qual é que é a tua proposta para atingirmos o resultado que é esperado e qual é que é, efetivamente, o resultado esperado, se tu concordas com ele. E tu é que vais definir. Eu vou estar lá contigo e tu vais definir o teu trabalho, vais definir as tuas métricas, vais definir os teus KPIs e isso vai ficar registado. E a partir daí há um compromisso da tua parte de cumprires aquele plano. E semanalmente nós vamos verificar o trabalho e vamos validar se aquilo está a ser atingido ou se não está a ser atingido. A partir do momento em que falha, essa é a responsabilidade tua. O meu papel foi acompanhar. Eu fiz as perguntas. Eu estive lá enquanto tu foste tomando decisões, esclarecendo dúvidas. Nunca será ninguém penalizado na Educa por não conseguir atingir os resultados, tendo partilhado os seus desafios, as suas dores, as suas falhas, aquilo que está a correr bem, as oportunidades de melhoria. Nunca. Agora, alguém que venha trabalhar comigo ou connosco e que se proponha a atingir coisas e depois não trabalhe para as atingir, que não identifique aquilo que está a correr mal como oportunidades de melhoria, que não proponha novas estratégias para melhorar, essa pessoa não terá nunca um futuro a trabalhar. Tu estás a aprender também a ser gestor, não é? Estamos todos a aprender todos os dias alguma coisa, mas como é que é esse teu processo de estás a lançar uma empresa e ao mesmo tempo aprender a gerir, e ainda por cima com este modelo mais próprio? Como é que é isso? Como é que tu aprendes? Sabes que eu tive a sorte de ter um crash course de gestão de pessoas durante os últimos 10 anos, quase. Eu aos 18 anos estava a gerir uma equipa de 100 pessoas, 100 voluntários. Eu comecei um evento, que foi aquele evento que eu falei inicialmente. Para quem quiser saber, pode ir ao YouTube procurar Guerra de Balões de Água Leiria e vai ver o que é. E eu nesse evento eu tinha uma equipa core de cerca de 25 pessoas, numa associação que eu fundei na altura, a Why Not, uma associação sem fins lucrativos, e que chegou a ter 100 voluntários a trabalhar ao longo de um período relativamente curto, mas para todos os efeitos eram algumas semanas. Metia município, ou seja, Câmara Municipal, entidades público-privadas, patrocinadores, parceiros, uma panóplia de pessoas, era uma estrutura muito grande. E eu fiz isto quando foi 2011, eu não tinha 18, tinha 20 anos. E a coisa cresceu durante alguns anos, até aos meus 24, penso eu. Isso logo aí eu desde cedo tive essa experiência. Na faculdade estive sempre envolvido em núcleos e associações, o que me deu uma perspectiva muito grande, informal, de como é que é trabalhar com pessoas, e aí aprendi muito e aprende-se muito. E depois, eu sou uma pessoa que, por sorte, por natureza, eu não sou muito bom a fazer muita coisa. Ou seja, eu não sou o melhor a fazer nada, mas eu sou razoavelmente bom, ou muito bom a fazer muita coisa. E provavelmente a minha maior qualidade é quando aprendo, dificilmente vou fazer o mesmo eu. E qual é a maior forma que eu tenho de aprender? Ou a melhor forma é por observação. Sabes, há gajos que se enterram nos livros, há gajos que fazem N cursos. A melhor forma que eu tenho de aprender é por osmose, observação e partilhar. E se eu estiver contigo durante 1 ou 2 semanas, eu vou, de forma muito intuitiva, estar a perceber, não é, que se tu bebeste 1 ou 2 vezes água durante a nossa reunião, se tu estiveste a tomar notas ou não estiveste a tomar notas, quais foram as coisas que tu te riste quando eu estava a falar de certos tópicos, como por exemplo a guerra de balões de água, ou agora isto que eu acabei de dizer. Ou seja, sou um rapaz que, de uma maneira ou de outra, tem uma capacidade de observação porreira e que fez com que, ao trabalhar lado a lado com donos de negócios, num contexto em que eu tinha de lidar com, eu lidei com mais de 10 mil pessoas enquanto estava a trabalhar no Bootcamp da Spark, estive a ver negócio a ser desenvolvido, vi negócio a falhar, vi contratações, contratei muitas pessoas para a empresa e para outros, fiz muito processo de recrutamento, e por isso eu acabei por ter aqui inside information, não é, de como fazer uma série de coisas que para muitas pessoas que vão empreender é difícil e novo, porque tive 10 anos de experiência profissional. Então, chegas aqui aos 31 anos e já tens essa experiência toda que agora estás a conseguir aplicar. Uma das coisas que eu vi que andaste a fazer, e aliás cruzei-me também à distância e unilateralmente contigo, foi no Seekers Club. Se puderes dizer para quem não saiba o que é o Seekers Club, eu agradecia. Mas tu aí, tanto quanto eu sei, criaste produto digital, não é? Criaste cursos. Como é que, para quem queira criar cursos, nomeadamente cursos online, que dicas é que tu podes deixar e que possam advir desde logo dessa tua experiência, da reflexão sobre essa tua experiência?
Olha, o Seekers Club é uma academia de desenvolvimento pessoal online, que entretanto está a transitar naquilo que é, e por isso convido também todas as pessoas a visitarem o agora e o daqui a 6 meses, provavelmente, que vai ser interessante verem a mudança que vai haver, e acho que vai ser um projeto muito bom e que muita gente vai conhecer. Tive a sorte de poder construir o projeto de raiz com o Fred. Ele contratou-me passado um mês de ter lançado, acho que eu cheguei tipo em abril de Bali, eu comecei a trabalhar com ele em maio, e o projeto tinha sido lançado tipo no final de março ou não sei o quê, e construí mais de 50 cursos com... Impressionante. Sim, eu construí um curso por semana durante um ano. Pelo meio tive um burnout, by the way, por isso tudo tem preço. E por isso foi uma jornada de aprendizagem muito grande, e foi das melhores experiências profissionais que eu tive em toda a minha vida. Todas elas são boas ou foram boas, mas esta foi, por alguns motivos, muito importante para mim. O que é que eu posso partilhar que aprendi acerca de cursos online? Provavelmente a melhor coisa que eu posso partilhar, perdoem-me a arrogância, é a maioria das pessoas acha que para fazer educação digital, para fazer um curso online, precisa de ter uma câmara XPTO, ter um estúdio, ter um microfone, ter condições Excelsior, de ter um curso todo estruturado, de ter uma série de recursos que na verdade não precisa nada de ter. Queres fazer um curso online? Queres saber realmente se vale a pena investir no desenvolvimento de um curso online? Carregas no teu telefone, fazes um post a dizer: pessoal, para a semana, às X horas, vou estar a desenvolver um curso gratuito acerca deste tema, e convido qualquer pessoa que se queira juntar a participar. E é assim que tu lanças o teu primeiro curso online. Fazes a estrutura que tu tiveres que fazer. O Reid Hoffman tem uma frase que eu acho que é deliciosa. Se o teu primeiro produto não te envergonha, então é porque lançaste demasiado tarde. Nos cursos online é exatamente a mesma coisa. Don't overthink. Tens uma ideia, queres investir na criação de conteúdo de educação digital. Perfeito. Comunica isso. Provavelmente, 90% das pessoas que vão fazer este post vão ter 0 inscritos. E essa vai ser a primeira lição. Não é porque tu publicas alguma coisa que de repente vais ter tração. E agora aí já estás num estado diferente. Aí já tens uma iteração para fazer. Mas já lançaste. Vais melhorar. E então vais, se calhar, perceber que tens que criar 3 ou 4 posts antes daquele para conseguires comunicar. Depois, se calhar, vais entregar o primeiro curso ou o primeiro workshop ou whatever you want to call it, não é, de 45 minutos ou de 1 hora, e vais perceber, não é, das 3 pessoas que foram, no final só estava uma. A internet caiu ou porque alguma coisa aconteceu. E vais perceber que se calhar aquilo não está a ser bom o suficiente. E tens que ir revisitar o teu conteúdo. E se calhar nesse momento vais fazer alguma pesquisa e vais perceber como é que eu estruturo melhor conteúdo. E vais aprender, de facto, como é que isso faz. Está tudo disponível na net. Todo o trabalho que nós fazemos na Educat, na perspectiva de desenvolvimento de conteúdo, não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Não estão a construir o conhecimento do zero, não é? Já está tudo inventado, e o que não está inventado é porque ainda não se inventou e está a ser iterado no momento. Estás a ver? Tu queres construir um curso online, não sabes como é que se faz, vai ao Udemy, tem mais de 32 mil cursos lançados e tem um framework de como estruturar conteúdo online. Está lá, disponível. Vais ao Google, procuras e encontraste. Por isso, a minha maior sugestão é não percas demasiado tempo a pensar se aquilo está bom ou se não está bom. E, by the way, eu sou vítima disto. Eu não estou a dizer isto, não é, do alto do nosso trono, em que nós... Não, há coisas que eu também tenho dificuldade, porque há um certo nível de perfeccionismo e de qualidade de entrega que nós queremos fazer, mas isso, na maioria dos casos, há aqui uma linha tenue. Também não vais, de repente, lançar um curso e chegas lá e, afinal, não tens nada para dizer. Não, claro. Vai de casa. Claro. Agora, a maioria das pessoas acha que precisa de muito mais do que aquilo que, na verdade, precisa. Aliás, há 2 ou 3 semanas atrás, um parceiro antigo quis tornar cliente e disse: eu quero, faz-nos uma proposta para isso. Eu disse: eu não vos vou fazer proposta. Não vos faço uma proposta. E o motivo pelo qual não vos faço uma proposta é porque eu não quero estar a gastar-vos 10, 15, 25, 2 mil euros, o que quer que seja, para depois vocês chegarem ao final e perceberem: porra, afinal isto não era bem aquilo que nós precisávamos. Por isso, tens tração, tens rede, lança, faz qualquer coisa. Quando tiveres a certeza que é aquilo que vale a pena investir, então fala comigo e nós fazemos uma coisa muito bem feita. Até lá, testa sozinho. Boas dicas, e portanto foi uma das aprendizagens que
tiraste ali da tua experiência no Seekers Club, não é? Agora, há uma coisa que eu julgo saber também daquela tua experiência, e cruzando aqui também com a minha experiência no mundo da formação, aqui é os formadores, enfim, como tudo na vida, há formadores mais fáceis, outros menos fáceis, uns conseguem entregar mais facilmente o conteúdo, outros com mais dificuldade, o que seja. Mas nem sempre é igualmente fácil gerir a relação com formadores. Nem todos os formadores são igualmente fáceis de lidar. E no teu caso, tinhas, pelo menos no Seekers Club, creio que há, volta e meia, pessoas, ou marcadamente pessoas que são conhecidas, figuras públicas de alguma forma. Há alguma particularidade que tenhas aprendido por essa razão, ou é absolutamente tranquilo? Epá, aí a sorte é do projeto por ter um gajo como eu, porque esse é um dos meus maiores ativos. Um dos meus maiores ativos profissionais é capacidade para alimentar e conduzir relações. Quando tu estás a trabalhar com alguém, imagina, se estás a falar da questão de como é que nós gerimos conhecimento de outras pessoas, primeiro tens que ter uma capacidade de observação muito grande, porque às vezes vais estar a falar com pessoas que querem ter uma reunião de 2 horas contigo e precisam de ter uma reunião de 2 horas contigo para lhe sacares 10 minutos de conhecimento, e há outras que inevitavelmente só vão ter 25 minutos contigo para tu lhes sacares 1 hora de conhecimento. E cabe-te a ti ter a capacidade para observar isto. E aqui, o melhor trabalho que tu podes fazer é de autoconhecimento. Quanto mais tu aprendes acerca de ti próprio, mais tu aprendes acerca de autoobservação. A autoobservação é das competências mais desafiantes que nós temos enquanto indivíduos, porque nós somos sempre treinados a olhar para fora e esquecer as nossas fragilidades. Quando tu aprendes a olhar para as tuas fragilidades, tu ganhas acesso a um recurso e uma ferramenta que é ver as fragilidades nos outros. E quando tu vês as fragilidades nos outros, tu consegues ajudá-los a ser melhor. Porquê? Porque tu compensas. E então se eu vejo alguém, por exemplo, não é, que fala muito rápido e que me interrompe e que está a querer dar umas respostas antes de eu ter terminado a pergunta, eu sei que aquela pessoa tem uma necessidade muito grande de ser validada. Então eu vou-lhe dar essa validação que ela precisa, porque a partir daí ela vai confiar em mim. Se eu vejo que é uma pessoa muito reservada, se eu vejo que é uma pessoa que não se abre tanto, eu tenho que lhe permitir que ela se mantenha reservada e se calhar até tenho que lhe dar ingredientes que são meus, pessoais, para que ela perceba que pode confiar em mim. Isto são tudo questões que são difíceis de aprender, eu acho que formalmente, e que vêm muito do fazer. Eu aprendi isto tudo por observação. Foram centenas de horas em reuniões, foram centenas de horas em sala com milhares de pessoas. Não há uma substituição direta. Por isso é que eu digo, tal como no exemplo de como é que lanças um curso, lanças e depois vais aprendendo e vais iterando, aqui é igual. Se tu tens a necessidade de relacionar com outras pessoas e de estruturar conteúdo, uma coisa eu te garanto, estrutura com a primeira vai sair mal, estrutura com a segunda vai sair melhor, estrutura com a terceira se calhar sai qualquer coisa de jeito, e à medida que fores andando, vais melhorando. Eu posso te dizer que houve pessoas com quem eu estruturei cursos no Seekers Club, cursos de menos de 1 hora de duração, que tiveram cerca de 8 horas de duração de gravação, e que fui eu que lhes disse o curso todo. Frase por frase. Eram pessoas incompetentes? Não. Eram pessoas que não sabiam falar? Não. Eram pessoas que não tinham conhecimento para dar a formação? Não. Todas elas eram boas, todas elas sabiam do que falava, todas elas tinham preparado o conteúdo. Mas chegou a hora H e... Já viste o 8 Mile? Do Eminem? E o Choke. E agora, ou tu és a pessoa que é capaz de agarrar naquilo e transformar. E eu tive recentemente uma história dessas com uma personalidade que não vou naturalmente dizer quem é, mas que toda a gente conhece e que se calhar daqui a uns tempos poderá saber quem é face ao trabalho que vamos tornar público. Que a dada altura disse, eu não vou continuar esta gravação. E tu tens que saber gerir aquilo naquele momento. E não tem nada a ver com a tua competência técnica para estruturar curso. Não tem nada a ver com a tua competência técnica para trabalhar a câmara, a imagem ou som. Só tem a ver com a tua capacidade para gerir uma relação com aquele indivíduo. E por isso, se estás numa situação em que precisas trabalhar com outras pessoas, minha sugestão é, faz trabalho em ti próprio, aprende mais acerca da autoobservação, trabalha as tuas fragilidades, torna-te uma pessoa mais sensível e a partir daí vais conseguir ser muito mais facilmente com os outros. E isso vai ajudar muito ao teu trabalho.
alternativas um bocadinho mais práticas e rápidas. Epá, vai fazer a masterclass com o Chris Foss acerca de negociação, sei lá, compra o livro do Alexandre Monteiro acerca de como interpretar pessoas, tenta arranjar, epá, shortcuts que vão ser um bocadinho mais práticos com técnicas, que elas também existem, mas no fundo eu acho que é passar tempo a fazê-lo. Rodrigo, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, não te quero tomar muito mais tempo, mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, e tem muito que ver até com esta, já tinha posto aqui uma nota, mais que uma nota, à volta do mesmo tema ao longo desta nossa conversa, mas tem que ver com o teu foco no autoconhecimento, parece-me. Portanto, parece-me alguém que se procura conhecer e que essa busca de se conhecer também te ajuda a conhecer melhor os outros e, portanto, a potenciar as relações, a tua capacidade de relacionar com os outros. Tu hoje estás mais em paz contigo? Paz neste sentido das tuas opções, ou isso nem sequer é uma questão que se coloca e em cada momento tu não pensas naquilo que fizeste ou deixaste de fazer e olhas, mas é para a frente, com aquilo que trazes de trás? Não, eu penso sempre muito, aliás, um dos meus grandes desafios é esse, é uma constante atividade mental, uma verborreia mental, que é difícil às vezes de calar. O trabalho o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, nós conseguimos aprender mais acerca de nós próprios, é exatamente o recurso para conseguirmos viver um bocadinho em mais paz, em maior serenidade. A primeira vez que eu fiz terapia foi aos 16 anos, penso eu, por iniciativa própria. Estava a ter mau aproveitamento na escola e pensei para mim, pá, eu não estou a conseguir resolver o problema, mas também não sou burro. E por isso alguma coisa se passa aqui que eu não sei resolver sozinho, preciso de ajuda. Fui falar com os meus pais, pedi para ir a um psicólogo. Voltei a fazer terapia mais tarde. Eu sou um acérrimo evangelista da terapia. Acho que se pudesse fazer, se calhar, uma coisa que não fosse trabalhar, se tivesse todo o dinheiro e pudesse dedicar uma parte do meu tempo a fazer uma causa social, acho que seria essa, evangelizar a terapia. Hoje mesmo mandei mensagem a um terapeuta para iniciar um processo terapêutico, porque estou a precisar de fazer algum trabalho numa área específica da minha vida, e por isso, sim, o autoconhecimento e o trabalho em nós próprios permite-nos vivermos em mais serenidade, em alguma paz. Mas, epá, sejamos sinceros, a vida é uma roller coaster emocional. Às vezes estás bem, outras vezes estás mal. Aquela ideia de que nós conseguimos viver em paz, não é? Em estado meditativo constante, that's bullshit. Eu tenho dias em que, não é, podes-me dizer o que quiseres e eu não te vou levar nada a mal. E sou a pessoa mais aceitadora de sempre, e há dias em que eu, se calhar, vou-te mandar para o caraças, utilizando um termo eufemístico, ou se calhar vou ser agressivo contigo e vou ter que pedir desculpa. Estar em paz não é estar constantemente em paz, estar bem não é estar constantemente bem. Por isso, eu sei que a pergunta é tendenciosa, porque é aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não há um one size fits all, a vida é cíclica, há fases que nós estamos a passar que inevitavelmente são difíceis, eu acredito muito nisto, e certamente não será nem o tema da conversa de hoje, nem o tempo para o fazermos, mas eu acredito muito que tu não estás verdadeiramente em controle, e por isso ganhas muito mais em ride the wave, sabes, do que fight against it. E, às vezes, eu tive com uma depressão pesada durante quase um ano. Não foi por falta de esforço. Se eu me tivesse rendido, talvez tivesse sido mais fácil. Será que teria saído lá mais cedo? Acho que não. Mas teria sido mais fácil. Grande mensagem, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado pela clareza das tuas palavras, a tua partilha também, no fundo, da filosofia, de alguma forma, da forma de estar e como tu vês as coisas e como é que isso pode influenciar o Educa-te, ou a Educa-te e aquilo que é a vossa missão. É de facto uma missão nobre. Faço votos que corra bem, sendo certo, como bem foste alertando, aquilo que é hoje a perspectiva vai certamente mudar ao longo do tempo, portanto, cá estaremos para ir vendo essas mudanças. Quem vos quiser seguir, e a ti em particular, qual é o melhor canal para o fazer e justamente ir testemunhando essas vossas alterações?
Olha, pessoalmente, Instagram é o único canal onde volta e meia vou publicando alguma coisa, será sempre relacionado com trabalho, não é uma ferramenta de partilha pessoal, é uma ferramenta de partilha de aprendizagens, mas num contexto profissional. P. Castro Rodrigo no Instagram, no LinkedIn Rodrigo Castro, partilho também algumas aprendizagens lá, vou partilhando sempre o podcast também por lá, da Educate. O podcast Educate está disponível em qualquer plataforma, é um ótimo veículo também para ouvirem mais acerca de, como perguntavas, acerca de pedagogias alternativas, por exemplo, de novos métodos de educação. E o nosso site, www.educate.pt, com IFAN, Educate com IFAN. Se forem lá, neste momento, dia 8 de junho, ou nos próximos, certamente, 2 meses, vão encontrar uma página um bocadinho vaga, com uma caixa para entrarem na nossa comunidade, mas o objetivo nesta fase é muito esse, é construir comunidade. E por isso todas as pessoas que estejam a ouvir isto e que se de alguma forma identificaram com os temas que estamos aqui a discutir, o meu convite é juntem-se à comunidade para que possam participar na construção do trabalho que estamos a fazer, porque é isso que nós estamos a querer construir. E de resto, muito obrigado aqui pelo palco, muito obrigado pelo convite. Obrigado a ti, obrigado pela tua partilha mais uma vez, e fica ao repto de quem quiser saber mais, ir ao vosso site e juntar-se à comunidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.